Estou lendo um estudo acerca do livro de Amós, a partir do capítulo 3, A Terra Corrupta. Essa seção consiste em mais 5 oráculos bem definidos, nos quais o profeta mostra em muitos detalhes a profundidade em que Israel caiu e a inevitabilidade do justo juízo de Deus sobre eles como resultado. 3 oráculos começam com a fórmula de proclamação, ouçam esta palavra 3:1, 4:1, 5:1, e 2 começam com a expressão ai de 5:18, 6:1. Cada um dos oráculos é o retrato da condenação não abrandada, destacando diversos aspectos dos males que assolam a nação. Primeiro, o juízo é inevitável, 3:1-8. Os primeiros 2 versículos deste oráculo sublinham o relacionamento especial de Israel com Javé e fundamentam o juízo vindouro neste relacionamento. O profeta evidentemente está pensando em termos de aliança entre Deus e o seu povo e de relacionamento singular entre Javé e Israel, embora o termo aliança não seja usado por Amós. O fato de que Israel havia sido tirado do Egito, versículo 1, forma a base da reivindicação de posse de soberania de Deus sobre eles. O grande ato redentor de Deus é a base do relacionamento exclusivo que Amós anuncia no versículo 2. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Essa é uma declaração enfática e destaca Israel no contexto da história do mundo. Entre todas as nações do mundo, somente Israel é aquela que Javé conhece, verbo empregado em versões tradicionais e geralmente usado para traduzir o verbo hebraico. O problema é a interpretação estrita do verbo conhecer, yada. Na NVI escolhi, em alguns textos, o verbo simplesmente significa cuidar de alguém. Em outros contextos, o verbo é usado no sentido bem próximo da ideia de eleição. O contexto dos versículos sugere que este significado é exigido aqui e devemos, talvez, interpretar o verbo com o significado de reconhecer por aliança. Assim, visto que Deus escolheu e reconheceu somente Israel como parceiro de aliança, ele vai castigar o povo por todas as suas iniquidades. O grande privilégio que havia sido conferido a Israel carregava consigo responsabilidades igualmente grandes, mas desde o início estas haviam sido ignoradas. Israel tinha considerado a eleição somente uma forma de favoritismo, em vez de um chamado para responsabilidades especiais. Assim, Amós introduz o inexorável por isso. Versículo 2, em virtude de sua posição especial, o povo tem razão em esperar o castigo de Deus sobre o seu pecado e fracasso. Ser escolhido por Deus significa ser colocado debaixo do juízo dele, uma mensagem que precisa de confirmação constante, inclusive em nossos dias, Lucas 12:48. Em seguida, nestes versículos, Amós autentica tanto a sua mensagem quanto o seu chamado como profeta. Todo o ditado é uma habilidosa associação entre causa e efeito. Ela é desenvolvida como uma série de perguntas, cada qual podendo ser respondida somente pela concordância do público, conduzindo o todo à declaração final, versículo 8, segundo a qual, da mesma forma que eventos naturais estão associados nessa corrente causal, também há uma relação causal por trás das suas palavras a Israel. As diversas figuras de linguagem que Amós usa nessa seção são extraídas da vida cotidiana do povo, observações derivadas de sua experiência de criador de ovelhas. Além disso, também ilustram a maestria de Amós em dominar o conteúdo e as técnicas de argumentação proverbial tradicional. A sequência é formulada num crescendo nos versículos 3-6. É pouco provável encontrar 2 pessoas caminhando juntas pelas colinas solitárias da Judéia se não estiverem de acordo. Versículo 3. O leão não ruge na floresta, a não ser que tenha pego algum animal selvagem. O verbo rugir indica o som feroz do leão ao pegar a sua presa, em contraste com o rosnado satisfeito que ele dá sobre a presa morta. Versículo 4. Um pássaro não cai, a não ser que uma armadilha-rede tenha sido armada para lançada sobre ele, e uma armadilha não se desarma, a não ser que o animal tenha sido pego nela. Versículo 5. Outra ilustração é que quando a sentinela dá o alarme com a trombeta, toda a vila vai ficar alvoroçada, porque isso significa que salteadores estão se aproximando. Versículo 6. De maneira semelhante, se um infortúnio
como uma praga caísse sobre uma cidade, teria sido a ação de Deus por trás dela, versículo 6. O versículo 7 parece um tanto fora de lugar nesses versículos e não é impossível que represente um acréscimo editorial para destacar a importante verdade de que o profeta faz parte do conselho de Deus, plano Sod. O Deus revela a sua mensagem ao profeta porque este está nesse relacionamento singular com Deus e sabe as diretrizes dele e como foram formuladas e decretadas. Daí as suas mensagens são verdadeiras e precisam ser cridas e obedecidas. No versículo 8, a sessão chega ao clímax. Depois das ilustrações, vem agora a declaração de um fato. Um leão rugiu, por isso o juízo é iminente. O Senhor, o soberano, falou, e Amós não consegue fazer outra coisa senão profetizar. O paralelo entre o rugido do leão e a voz de Deus, encontrado também em 1:2, Jeremias 25:30, está fundamentado no som ressonante do trovão. Deus faz a sua voz ressoar no temporal com relâmpago e trovão quando aparece contra os seus inimigos. Amós ouviu a voz de Javé, o trovão está ribombando, a tempestade está se aproximando e é só Israel que ela vai desabar. 2. A causa do juízo, 3, do 9 ao 11. Nesses versículos, Amós emite uma intimação retórica aos mensageiros, dizendo-lhes que levem o convite aos palácios de Asdod e do Egito. É incontestável que a Síria, versículo 9, RSV, está correto aqui, e não Asdod, NVI. Seguindo-se assim a Septuaginta, essas narrações são convidadas dessa maneira irônica a ver a situação apavorante que existe em Israel. Grande tumulto indica a vida de abandono de Samaria e a desintegração do primado da lei que resultam em opressão ou em atos de violência. A acusação principal é simplesmente que eles não sabem agir com retidão. A palavra retidão significa o que é correto e honesto em contraste com o que é falso. E nesse contexto, Amós parece ter usado a palavra com o sentido do que é aceitável e correto em relação ao tribunal e às práticas comerciais. O problema principal era que a sociedade antiga tinha sido mudada. Os palácios, versículo 10, tinham se tornado depósitos de tesouros em que os ricos armazenavam o que roubaram e saquearam. Por isso, vem portanto, versículo 11, da lógica moral por causa do estado em que se encontra o país e da voracidade da sua elite. Essa nação está destruída. Os assírios já foram chamados para serem testemunhas dos males da terra, e agora, mesmo que não tenha sido especificado diretamente, há pouca dúvida de que Amós os imagine como ferramentas do juízo de Deus para serem o inimigo que cercará o país. O resultado é que as fortalezas serão derrubadas e os palácios saqueados. 3. O juízo é completo, 3, do 12 ao 15. Versículo 12 forma um tipo de declaração parabólica na qual uma situação que é bem conhecida, neste caso, um pastor resgatando parte de uma ovelha da boca do leão, é comparada com a situação que seguiria a destruição de Israel pelo ataque assírio. Comparações parabólicas assim são encontradas ainda em outros trechos de Amós 2:13, 5:7, 6:12 e 9:9. O estilo é de um provérbio popular e o Nosso Senhor usava com muita habilidade esse tipo de ensino. Durante os seus anos de experiência de pastor, Amós certamente teve de resgatar ovelhas do seu rebanho que haviam sido tomadas por leões, e a situação descrita no versículo 12 certamente que era bem conhecida. O pastor faz a sua tentativa inútil e, na verdade, só encontra restos. 2 ossos, um pedaço lóbulo de orelha que o leão havia deixado. Nessa situação, Livra é um tanto irônico. Esse será, assim, diz Amós, o destino de Israel. Já se ouviu o rugido do leão e o seu ataque destruidor está por acontecer.
A segunda parte do versículo 12 apresenta alguns problemas textuais. A formulação da NVI com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá possivelmente transmite o sentido. A VA, como algumas versões tradicionais ACF, é praticamente sem sentido nesse ponto, embora siga o texto hebraico quase que literalmente. Ver detalhes acerca dos problemas textuais em comentários maiores. O sentido poderia ser que os poucos que escapariam ao ataque não levariam nada a não ser um pedaço de móvel velho ou talvez um pedaço de pano, mas a interpretação desse trecho é obscura. Os versículos 3 a 15 detalham a forma em que esse castigo virá. O juízo será efetuado sobre os aspectos religiosos e civis da vida da nação. Os altares de Betel, versículo 14, simbolizam a vida religiosa de Israel. Betel era o santuário principal do Reino do Norte na época de Jeroboão II, Josué 4:15. O santuário foi destruído por Josias quando ele ampliou a sua forma até o que havia sido o território de Israel, 2 Reis 23:15. As pontas do altar, no hebraico chifres, eram pequenas projeções em cada canto do topo do altar. Um fugitivo poderia buscar refúgio e obter a imunidade ao se agarrar às pontas do altar. 1 Reis, então deixa eu ler de novo aqui. Um fugitivo poderia buscar refúgio, e obter imunidade ao se agarrar às pontas do altar. 1 Reis 1:50 e 2:28. Mas agora toda forma de segurança será removida. Israel não obterá imunidade alguma do inimigo que está vindo contra o povo. Aliás, até os altares serão destruídos, e não somente a casa de seu Deus será destruída. E talvez Amós esteja dando um toque irônico ao seu uso de Betel, mas também as casas dos homens serão arrasadas. Versículo 15, a casa de inverno, junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim. Essas casas eram a evidência do luxo que havia sido acumulado por meio da exploração dos pobres. E tudo isso também cairia debaixo do juízo de Javé. Casas enfeitadas de marfim, uma referência às mansões decoradas com objetos e desenhos embutidos de marfim. 1 Reis 22:39 e mais detalhes na NBD, Marfim e Samaria. As mulheres de Samaria, 4:1-3. O segundo oráculo desse conjunto começa com um ataque sarcástico e mordaz às mulheres de Samaria, que são comparadas com uma manada de gado de primeira categoria que ocupava a melhor parte da terra. Versículo 1, Bazã, conhecida em toda a região em virtude da riqueza de suas pastagens e da excelência de seu gado. O luxo e os males associados a ele eram uma ofensa a Deus, mas a transgressão não estava só no forte contraste com a situação dos pobres, mas no fato de que a afluência dos ricos havia sido construída sobre o sofrimento dos necessitados. JL. É digno de nota que o fato de Amós ter chamado as mulheres dos ricos de vacas de Bazã não era um insulto tão terrível quanto se o fizéssemos à sociedade moderna. Na linguagem do Antigo Oriente, as mulheres não se ofenderiam necessariamente por serem chamadas de vacas. Observe as expressões usadas como elogios na poesia de amor oriental, no Cântico dos Cânticos, e o nome pessoal Eglá, que significa novilha, em 2 Samuel 3:5. Amós, no entanto, torna a referência sarcástica ao comparar a sensibilidade dessas mulheres à de uma manada de gado que esmaga sob seus pés o capim ou as flores. Da mesma forma, eles oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Elas exigem dos seus maridos que obtenham para elas os luxos que querem para manter a sua vida de conforto e indolência. A expressão tragam bebidas e vamos beber significa essencialmente para que façamos festa. A expressão certamente chegará o tempo, versículo 2, é uma das fórmulas padrão do que tem sido chamado de escatologia profética. Indica o tempo em que Deus vai intervir nas questões humanas para trazer juízo ou salvação. Em Amós, o tempo que chegará deve ser
entendido como o dia de Javé. O texto dos versículos 2 e 3 apresenta um grande número de problemas. As duas palavras que foram traduzidas por ganchos e anzóis não ocorrem em nenhum lugar do Antigo Testamento com esse significado, a não ser aqui. O hebraico sinot geralmente significa escudos. A segunda palavra sirot pode significar panelas, potes. As duas têm uma forma masculina que pode significar espinho, e daí gancho. G.R. Driver propôs a tradução: eles vão levantar vocês bem alto em escudos e os seus filhos em cestos de peixes. No entanto, geralmente supõe-se que os substantivos se referem a algum tipo de gancho usado para arrastar cadáveres ou prender os cativos uns aos outros na fila em que marchariam para o cativeiro. A palavra Armon é desconhecida. Há diversas variantes do texto em diversas versões. Algumas traduções antigas trazem as montanhas de Mini, sugerindo uma região na Armênia. A Septuaginta parece sugerir que as mulheres acabariam os seus dias como prostitutas cultuais ou como sacrifício a Rimon. E isso certamente faz sentido. Algumas versões trazem Hermon com um toque irônico, visto que o Hermon faz parte da serra de Bazã e as vacas de Bazã acabariam no seu devido lugar. É muito provável que o retrato seja o de que, como nos dias da preguiça tinham agido como gado, assim no dia do juízo serão tratadas da mesma forma, arrancadas das ruínas da cidade, com argolas no nariz, como vacas levadas para o matadouro, uma após a outra. O provável sentido de cada um de vocês sairá. As ilustrações dos assírios retratam essas cenas com cativos sendo levados com ganchos no nariz ou boca, e Amós, sem dúvida, conhecia um tipo de costume bárbaro. 5. Culto em Israel 4:4-5. O oráculo acerca da adoração em Israel continua no mesmo tom de sarcasmo mordaz que foi empregado na denúncia das mulheres preguiçosas de Samaria. Betel e Gilgal eram santuários antigos que haviam sido associados com a adoração de deuses locais muito antes da conquista de Canaã pelo povo de Israel. Provavelmente foi em virtude da sua longa história religiosa em Jeroboão I as escolheu como centros do culto no Reino do Norte. As palavras de Amós seguem o estilo de uma exortação sacerdotal para se unir em adoração no santuário ou talvez num cântico de peregrinação. Mas as palavras de Amós devem ter se parecido com uma blasfêmia irreverente para o seu público. Os israelitas, que haviam estabelecido a paz com seu Deus por meio dos rituais dos sacrifícios e tinham recebido as bênçãos dele, ouvem agora que a sua religiosidade é uma ofensa ao Deus que eles passam a adorar. A lista de rituais 4:5 a que Amós convida os seus ouvintes poderia parecer uma lista padrão de atos normais de adoração usados na época. A expressão sacrifícios é o termo geral para se referir a qualquer ofensa em que o animal era morto. Os dízimos, que tinham uma conexão antiga com o santuário de Betel, Gênesis 28:22, eram a 10ª parte da proporção anual da terra que o israelita deveria levar ao Senhor para ser usada nas refeições das festas. Deuteronômio 14, 22-29. A expressão no terceiro dia, versículo 4, é difícil a cada 3 anos. Nota da NVI. Pode ser uma referência aos dízimos do peregrino oferecidos no terceiro dia de sua visita ao santuário, conquanto o sacrifício era feito no primeiro dia, ou talvez seja uma referência um tanto vaga às grandes festas anuais de peregrinação da Páscoa, de Pentecoste e das Cabanas. Versículo 5. Pão, fermento
citado é muito improvável que seja uma referência sarcástica a uma violação das regras por parte dos adoradores. Levíticos 2:11, 7:11, mas observe também o uso do pão sem fermento em Levíticos 7:13 e 23:17. É improvável que a proibição da queima de fermento estivesse em vigor em Betel, e a afirmação é simplesmente uma referência a um dos procedimentos padrão do ritual. O retrato que emerge é de uma vida religiosa, de grande ativismo, cheia de pompa e de cerimônias bem elaboradas, mas que não tem lugar para os conceitos de equidade, santidade e justiça que Javé exige dos seus adoradores. Aliás, todo o oráculo, desde o convite irônico, ponham-se a pecar e pequem ainda mais, até o sarcasmo na expressão, pois é isso que vocês gostam de fazer. É uma acusação completa de que a adoração em Israel não tem nenhuma relação com o Senhor, seu Deus. 6. A obstinação de Israel, 4, 6 ao 14. Essa seção consiste em uma recapitulação de eventos históricos, mas uma que é bastante diferente da perspectiva normal da história, que via nela a ação de Deus ao trazer libertação e salvação a seu povo. Quando Amós olhava para a história, ele via o contrário de bênção e salvação. Ele via desastres que tinham se abatido sobre um país em que Deus estava tentando trazer de volta para si um povo obstinado e rebelde. Embora Amós nunca faça menção do relacionamento de aliança entre Javé e Israel, essa interpretação da história só pode ter significado no contexto da aliança. O profeta observa 5 desastres naturais que surpreenderam a nação, e cada um termina com um refrão: e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. A fome, a peste e a espada são os 3 primeiros exemplos que Amós dá, são partes essenciais das maldições da aliança. Levíticos 26, Deuteronômio 28. A catástrofe do versículo 11, como destruir Sodoma e Gomorra, não ocorre na lista de maldições que variam sobre a nação por causa da violação da aliança, mas essa imagem é usada com frequência em todo o Antigo Testamento, indicando que esse tipo de juízo era considerado um resultado possível da deslealdade para com Deus. Não há indicação da causa da fome no versículo 6, mas a seca está associada ao mesmo tipo de situação. A seca não foi completa. Uma revisão parece ter ficado deserta e ressecada, enquanto na outra havia chuva, um fenômeno característico daquela região. A seca principal ocorreu quando faltavam 3 meses para a colheita. Parece que o que faltou foram as chuvas da primavera, que eram essenciais para o amadurecimento final dos cereais. Assim como fome e seca, houve também pragas de ferrugem, versículo 9, indicando uma doença de fungos que se espalhava rapidamente entre as plantações, para a qual não se conhecia tratamento. Além disso, houve os temíveis e terríveis enxames de gafanhotos, versículo 9, que devoraram o pouco de vida que tinha sobrado. Apesar dessa situação, Israel não se arrependeu, mas um desastre em forma de pragas surpreendeu a nação, versículo 10. Versículo 10, como fiz com o Egito, provavelmente uma referência aos eventos de Êxodo 5:3, Deuteronômio 28:27, com as precárias condições de